Bom dia, vamos começar com nossa aula número 7 de mecânica dos sólidos. Nessa aula vamos ver mais a fundo o conceito de tensão de cisalhamento média, né? Na aula passada tínhamos visto o conceito de tensão normal média e tensão cisalhante média também. Só que agora vamos ver exemplos e também o conceito de forma mais cuidadosa, tá? Porque é utilizado em certas condições, devemos entender quais são essas condições, como são as simplificações que se consideram. E, bem, vamos ver também, mas no final, o conceito de tensão admissível. As aplicações do conceito de tensão média de cisalhamento é basicamente o dimensionamento de elementos de união, ou seja, dimensionamento de pinos, parafusos, revites, tá? Porque esses elementos de união geralmente são solicitados por forças cisalhantes, tá? No entanto, eles também são solicitados por forças normais, tá? Vamos ver ambos os casos. Existem três tipos de ligações submetidas a esforços cisalhantes. O primeiro é o elemento de ligação em cisalhamento simples. O outro é elemento de ligação em cisalhamento duplo. E, finalmente, temos elementos de ligação em múltiplo cisalhamento. Este é um primeiro exemplo de um cisalhamento simples, tá? Aqui vocês podem ver um revite que une os dois corpos. Vou colocar essa caneta. Né? Temos esse revite aqui, né, que passa por dois corpos, duas placas, que estão sendo submetidas a forças horizontais P. Portanto, essas placas provocam um cisalhamento no revite. Vejam como é a superfície de corte do revite. Tá? Se o revite fosse um material muito mais, digamos, blando, menos resistente, o corte seria assim. Exagerando, vamos imaginar que essas duas placas são de ferro, um ferro mais duro, um ferro fundido, por exemplo, e que o nosso revite é de estanho ou de chumbo e quente. Tá? Imaginemos um chumbo aí a 60 graus, perdão, estanho 60 graus já, e temos 100 kg em cada extremidade. Então, ocorreria a falha por cisalhamento do nosso revite e a superfície de corte seria essa. Exageremos ainda mais com nossa imaginação. Vamos supor que essas duas placas são de titânio, estão submetidas a uma força P de 1 tonelada, as duas, e nosso revite é de manteiga. Então, aí fica mais fácil, né, de imaginar como ficaria a superfície cisalhada. E essa superfície cisalhada estaria aqui, justamente na interface entre as duas placas, né? Estaria aí a nossa área de cisalhamento. Daqui, a nossa tensão de cisalhamento média ficaria igual a força P dividido pela área, né? Porque é uma força P que está passando por uma área cisalhada. Muito bem. Agora vejamos elementos de ligação em cisalhamento duplo. Aqui temos nosso revite novamente. Aí estou marcando ele. E ele está unindo três corpos, né? Ou três placas, por exemplo. 1, 2 e 3. Três placas. De maneira que aqui a placa da direita está sendo aplicada uma força P, tá? E as outras duas placas que estão na esquerda, e elas estão fixas, vamos supor aqui que estão fixas a uma parede, tá? Cada uma delas resiste P dividido por 2 e P dividido por 2, de maneira que juntas elas somam uma carga igual a P, né? P médios mais P médios igual a P. Então, temos P para a esquerda e P para a direita, então se mantém nosso equilíbrio estático. Mas como é que se distribui essa carga externa aqui no cisalhamento?
vamos ver então que temos duas interfaces, né? Temos uma interface de corte aqui e outra aqui, tá? São duas faces de corte. Imaginemos novamente, se o material das placas fosse muito duro, muito rígido, e o material do Revit for tudo o contrário, né? Muito blando, e que esse Revit possa ceder facilmente perante as forças P, o elemento aqui cortado, né? Esse elemento vermelho, ficaria dessa forma, né? Teríamos então duas áreas de cisalhamento, uma área superior e outra área inferior. Como calculamos nossa tensão cisalhante média, então? Vamos ter duas opções. Ou calculamos a força total envolvida, dividido pelo número de áreas totais envolvidas, como está aqui, né? Força total dividido pelo número de áreas totais cisalhados, né? Duas áreas. Ou vemos que acontece em cada uma das áreas. Selecionamos uma área A, e qual é a força de corte que está sendo aplicada nessa área. Nesse caso, na área de cima, é P médio, tá? Que é o mesmo que na área inferior. Também é aplicado P médio, né? Porque P médio mais P médio é P. Então, ali nós mantemos o nosso equilíbrio estático com a força que vem da direita. Então, podemos colocar aqui que V é igual a P médios. Vou colocar aqui. P médios. E todo isso dividido por uma área, tá? Isso é igual ao V dividido por A. Que é igual, eu posso passar esse P para baixo e ficaria P dividido por 2A. Tá? Então, ou consideramos a carga ou a força cortante que é aplicada em uma área, ou a carga total dividido pelo número de áreas totais, que seria P dividido por 2A. São duas maneiras, né, de abordar o mesmo problema e as duas maneiras resolvem, né? Aí coloquei carga total dividido pelo número de áreas totais. Agora temos elementos um pouquinho mais complexos, né? Temos elementos de ligação em múltiplos cisalhamentos. Aqui vemos um Revit mais comprido, como aquele que temos na articulação das nossas portas ou de janelas antigas, né? Este Revit é mais comprido, vem aqui de cima para baixo. E esse Revit suporta então 1, 2, 3, 4, 5 placas, né? 5 placas que estão exercendo forças cisalhantes. E o número de interfaces desse cisalhamento, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4 interfaces. Tá? De novo, 1, 2, 3 e 4 interfaces. Essa daqui não é interface, porque não tem uma força externa que compense. Uma interface está caracterizada porque tem sempre uma força de um lado e outra que compensa do outro. Por exemplo, essa interface de aqui, vou mudar de cor, vamos, aqui tem. Então essa primeira interface vermelha tem então uma força que puxa para a direita e outra que puxa para a esquerda, né? Tem uma placa por cima e outra por baixo que puxam em direções contrárias e paralelas à área de corte. Essa outra também tem essa mesma e também tem essa inferior. Esta outra área, novamente, tem essa e essa outra que puxa em direções contrárias. Essa daqui tem essa placa que puxa para a direita e essa placa que puxa para a esquerda. Já isso daqui não é interface. Isso aqui não é uma área interface, porque tem só uma força que puxa para a esquerda, mas não tem nada aqui que puxe para a direita. Bem? Aqui só temos ar. Aqui temos ar. Tá? Se eu tivesse alguma maneira como fixar aqui um elemento que permita fazer uma força para lá,
Uma força F para lá. Opa, saiu bem torto. Aí. Uma força para a direita que compense essa força de 1/4 de P para a esquerda. Ali, isto viraria uma interface assim. Mas como não existe essa F, temos só ar, né? Então isso não existe. Essa não chega a ser uma interface de corte. Isso aqui também não é uma interface de corte. Tá? Supomos que, vamos forçar nossa imaginação, pensar que esse Revit é de um material muito blando, né? Uma manteiga. E as plaquinhas e as forças são grandes forças e as placas são bem rígidas. Tá? Vamos supor que é um metal bem duro. Então, o elemento, como ficaria cortado? Ficaria essa primeira parte. Ficaria assim. Né? O corte seria aqui, não seria aqui. Né? Essa parte de baixo também ficaria a cabeça do Revit, tá? Com parte do corpo, que estaria isso aqui intacto. Tá? Mas aqui, sim, isso seria cortado. Né? Teria aqui um corte, outro e outro. Né? Ficariam 4 pecinhas adicionais cortadas. 1, 2, 3 e 4. Tá? Vamos ver, 1, 2, 3. Não, desculpa, eram 3 pecinhas. Essa não existe. Ficaria 1, 2 e 3. Tá? Esses 3 quadradinhos, né, cortados do corpo do Revit. Mais, né, a cabeça com parte do corpo superior e inferior. Como fazemos o cálculo então da tensão cisalhante? Novamente, podemos calcular a carga total dividido pelo número de áreas ou interfaces totais. Então, qual é a força total de um lado? Né? Temos 2/4 P mais 2/4 P, isso simplificado seria 1/2 P mais 1/2 P, a carga total seria P. A carga total de um lado seria P. Portanto, isso seria a carga total. Teríamos P dividido número de áreas totais cisalhadas. São 4, né? Eu tinha mostrado 1, 2, 3 e 4. Então, P dividido por 4. Né? Isso nos vai dar P dividido por 4. Outra maneira é verificar qual é o valor de cada uma das forças que está atuando nas placas. Então podemos fazer uma maneira analítica aqui, onde cada uma desses vetores força se vai chamar de F. E F vai ser M dividido N vezes P, onde M vai ser 1 para cisalhamento simples ou 2 para cisalhamento duplo. N é o número de interfaces do sistema, que são 4. Tá? E P é a força total de um lado. Então, por exemplo, nesse caso aqui, da primeira plaquinha, o valor de M vai ser de 1, porque temos uma única interface. Tá? N vai ser 4 vezes P, fica 1/4 de P. Então essa placa está exercendo 1/4 de P. Nessa daqui, por exemplo, essa plaquinha daqui, ela tem um cisalhamento duplo. 1, 2. São duas áreas. Tá? Portanto, M vale 2. N vale 4, número de áreas interfaceadas, vezes P. Tá? Aqui também, nessa placa aqui, temos duas interfaces, essa e essa. Tá? Portanto, cisalhamento duplo, 2/4 de P. Essa aqui, a última de baixo, eu já expliquei que aqui não é uma interface de corte. Portanto, é um cisalhamento simples. Temos uma área cisalhada aqui. Cisalhamento simples quer dizer 1. Aqui. Número de áreas totais do conjunto, 1, 2, 3, 4. Ficaria 1/4 de P. Tá? Então, são também duas abordagens para resolver o mesmo problema.
Vamos ver um exemplo, tá? Aqui nos dizem: determine as tensões nos pinos localizados em A e B com diâmetro D igual a 8 mm e a tensão na barra BC para o conjunto abaixo. Tá? Então vejam que aqui no pino A temos uma interface dupla. Tá? Temos duas áreas de cisalhamento, ou seja, temos aqui duas plaquinhas que estão fixas na parede, estão engastadas, e aqui vem a barra AB. Tá? Então, essa barra AB que está aqui, essa barra AB, começa aqui, e como ela vai ser puxada, vai fazer uma força para lá. Opa. Tá? Fazer uma força para a direita, fica um pouquinho torto essa seta. Vamos tentar. Aí sim. E essas outras duas vão fazer forças para a esquerda. Tá? Então aí vai provocar o cisalhamento. Vejam que essa junta é uma vista de cima do que está acontecendo aqui. Aqui é uma vista de lado, tá? Uma vista de perfil do nosso segmento aqui nosso esquema, nosso sistema de barras. E aqui na junta B, visto de cima, nos revela que é um sistema de cisalhamento simples. Tá? Temos duas barras, um revite e temos uma única área de corte aqui. Né? Portanto, já saberíamos como resolver essa análise. Né? Aqui temos duas áreas de corte, aqui temos uma. Tá? Então, para calcular as tensões nos pinos, vamos ter que calcular primeiro as reações, né? As reações aqui em A e em B, tá? Talvez seja necessário calcular em C. Tá? Vejam que a barra BC está em uma inclinação de uma proporção 3 na vertical por 4 na horizontal e tem uma largura de 10 milímetros. Tá? Temos também uma carga de 15 kN aplicada aqui em 2 metros de A e 1 metro de B. E pronto, já podemos fazer a nossa análise. Né? Eu recomendo aqui que primeiro façamos uma análise de um diagrama de corpo livre. Tá? Podemos escolher qualquer uma das peças, a peça AB ou a peça BC. Nesse caso, podemos começar pela peça AB. Tá? Essa peça AB, vamos lembrar que tem aqui uma força, né, que era de, quanto eram 15 kN, aqui, essa força de 15 kN. Tá? E em A e B vão aparecer as reações. Né? Em A e em B são pinos, portanto provocam, eles geram reações na vertical e na horizontal. Tá? Coloquei esse RDA como a resultante entre RDAY e RDAX. Tá? Mas nós podemos considerar RDAY a parte de RAX, tá? Não colocar RA resultante no nosso cálculo. Agora, RDB também provoca um RDBY e um RDBX. Tá? Só que aqui foi colocado só a resultante. Tá? Bem, podemos fazer a aplicação das equações da estática, né? Somatória de momentos em um ponto que pode ser A, mas pode ser B, ou pode ser aqui. Somatória de forças verticais igual a 0 e somatória de forças horizontais igual a 0. Bom, vamos ver o que acontece com o nosso equacionamento.
Vejamos que primeiro eu sempre utilizo a minha regra da mão direita, tá? Ou consideramos momentos positivos quando o giro é anti-horário, tá? Então, se me posiciono em A, RAY e RAX não vão provocar momentos, porque não tem braço de alavanca. Já RDB vai provocar sim braço de alavanca. Perdão, vai provocar momento porque tem um braço de alavanca de 3 metros em relação a A. Então, pego a componente vertical de RDB, que seriam 3 quintos, né? Se esse valor vale 3 e esse 4, a proporção diria que a diagonal tem uma proporção 5. Tá? Vocês podem conferir, essa é uma propriedade que é utilizada muito na engenharia civil, né? Para ver se os lados da construção estão a 90 graus. Né? Se contam 3 metros em uma direção, em outra direção se contam 4, e para que estejam a 90 graus esses dois lados, a diagonal tem que valer 5. Tá? Se chama a regra da proporção 3, 4 e 5. Se vocês preferem, podem calcular por arco tangente o ângulo aqui. Tá? O importante é obter as componentes de RDB. Bem, então, temos essa componente aqui, essa componente, que seria a componente vertical de RDB, que seria RDB vezes 3 quintos. Ok? Que seria RDBY, todo isso. RDBY corresponderia a 3 quintos de RDB. E o braço de alavanca, em relação a A, são 3 metros. E o giro, se eu posiciono o meu punho aqui na A, o giro que provoca essa força, e com esse braço de alavanca de 3 metros, seria um giro dessa direção, né? Pela regra da mão direita, meus dedos seguem essa direção e meu polegar sai da tela. Portanto, positivo. Tá? Ou simplesmente, como é anti-horário, né? Gira em contra das manezinhas do relógio. Isso é considerado como positivo. Tá? Então, mais esse RDB 3 quintos vezes o braço de alavanca 3 metros. Agora, essa força de 15 kN vai para baixo e tem um braço de alavanca de 2 metros em relação a A. Portanto, o giro em relação a A seria nesse sentido. Isso seria sentido horário. Portanto, seria um momento negativo. Então, menos 15 kN vezes 2 metros. E isso tem que manter a nossa condição estática. Zero. Tá? Tem que ser igual a zero. Dessa equação, obtemos imediatamente nosso valor de RDB. Tá? Viram como era mais conveniente deixar só RDB em vez de dizer que isso é RDBY? Né? Porque ali a gente já obtém diretamente o valor de RDB. Beleza, até aqui, perfeito. Vamos a fazer então somatória de forças verticais igual a zero. Vamos analisando de esquerda a direita todas as forças que temos verticais. Temos RAY para cima, portanto, positivo, né? Para cima, positivo. O que mais temos? 15 kN para baixo, portanto, negativo, menos 15. O que mais temos? RDB vezes 3 quintos, vai para cima. Nosso famoso RDBY. Para cima, positivo. Tá? Todo isso igual a zero. Daí, como conhecemos RDB, substituímos e podemos obter então o valor de RAY. Né? Deixamos em evidência RAY e temos o valor numérico dela. Por último, fazemos somatória de forças horizontais igual a zero. Se for para a direita, positivo. Então, vamos fazendo uma análise de esquerda para a direita. Aqui em A já temos RDAX que vai para a esquerda, portanto, negativo.
que mais temos? Horizontal, 15 vertical, então não vai na equação. E temos essa componente horizontal de R de B, né? Seriam só R de Bx, que nada mais é R de B vezes 4/5, né? A componente horizontal. Então colocaríamos aqui R de B vezes 4/5. Tá? Tudo isso igual a zero e deixamos em evidência R de AX e obtemos seu valor numérico. Pronto. Já conhecemos então R de B. Podemos conhecer então a tensão que ocorre no pino B. E temos R de AY e R de AX. Portanto, podemos conhecer R de A. Né? R de A seria então minha força resultante e é que provoca cisalhamento. Tá? Aqui está. Visto de cima, isso seria R de A. Não seria só R de X ou só R de Y, seria R de A, que é a resultante, né? Seria um termo ao quadrado mais outro ao quadrado, né? O termo ARX ao quadrado mais ARY ao quadrado em raiz quadrada. Tá? Porque vejam que o resultante que provoca o cisalhamento. Tá? Temos um cisalhamento duplo. Lembrem que temos uma área aqui e outra área aqui. Tá? Então, o nosso revite é cortado em duas áreas. E ficaria assim, né? Se cortamos esse pedacinho, né? Ficaria dessa forma. Onde para um lado está puxando a resultante R de A, de 14,3 kN, e por outro lado, né, está puxando R de A médios e R de A médios. Tá? Então podemos aqui obter a nossa tensão cisalhante, que vai ser V sobre uma das áreas, ou R de A, né, também pode ser a tensão que ocorre na A, pode ser a força total, que é R de A, dividido por duas áreas cisalhantes. Duas vezes a área, né? Tanto faz. Vai dar o mesmo. Tá? Nos dois casos vai dar o mesmo número. Tá? 14,2 megapascais. Vejam que o diâmetro do revite foi dado. Né? Nos diziam que era 8 milímetros. Tá? Então, Newton sobre a área em milímetros quadrados vai dar já em megapascais. Tá? Temos então a primeira resposta, tensão cisalhante em A. No pino em B, nós já tínhamos o valor de R de B, né? 16,7, se não me engano eram kN. Tá? E como temos uma única área cisalhante, pronto, é só substituir 16,7 kN sobre a área. Tá? Então temos aqui a tensão cisalhante tau dB. Vou colocar tau dB só. Não é tau BC, tau dB. Pronto. Nos perguntam também a tensão na barra BC, né? A tensão normal. Se é tensão normal, então vai ser sigma. Sigma BC. E essa tensão vai estar dada pela força RdB, que passa pela área transversal, né? Já não área paralela, sino que área transversal. Essa área daqui. Tá? Lembrando que essa barra é uma barra prismática, né? Mais ou menos assim. Prismática. Então, temos essa força P dividido por essa área transversal daqui. Tá? Vejam que RdB está agindo perpendicularmente a essa área. Perpendicular. Né? Essa força é perpendicular a essa área. Mas a mesma era paralela ao revite. Vejam que aqui vai o revite. Aqui está só o furo. Mas o revite tinha uma área que estava assim. Né? Essa área assim estava posicionada de uma maneira paralela
a RDB. Portanto, é por isso que utilizávamos RDB para calcular a tensão cisaliante, né, no nosso Revit. Mas agora essa mesma RDB está agindo na barra em forma perpendicular à área, né? Perpendicular a essa área. Agora RDB serve para calcular a tensão normal da barra, tá? Mas RDB não provoca tensão normal no Revit. RDB provoca tensão cisaliante no Revit porque ele está agindo paralelamente à área do Revit. Mas RDB provoca tensão normal na barra porque RDB está agindo de forma perpendicular a essa área da barra. Tá? Então, tensão normal da barra BC vai ser a carga P, que é RDB, dividido pela área transversal, essa área aqui. Tá? Isso nos dá 333,4 megapascais. Considerando que a área da barra também foi dada, né? Nos indicavam aqui no enunciado que era de... quanto que era? 10, né? 10 de largura vezes 5. Aqui está. A espessura 5. Tá? Então 10 vezes 5 vai dar 50 milímetros quadrados de área. Da área transversal da barra, né? Aqui. 50 milímetros quadrados. Tá? E esse P nada mais é que RDB. Perfeito. Veremos agora o conceito de tensão admissível. Tensão admissível. Então, esse conceito é para garantir a segurança de uma estrutura, tá? Ou do material. Então, a tensão admissível é o nível de tensão escolhida que garante que nossa estrutura, o nosso material vai resistir. Tá? Outros motivos para usar tensão admissível é que ele abrange, não abrange, sino que ele supera imprecisões de cálculo. Tá? Nós vimos várias premissas ou considerações de simplificação, né? Por exemplo, que a distribuição de tensão é homogênea, que o material é homogêneo isotrópico, que a resultante das forças é aplicado justamente no centroide da seção, a variabilidade das propriedades mecânicas, né? Por exemplo, algum material, por exemplo, vamos pensar um concreto, né? Pode que tenha uma pedrinha dentro, ou tenha terra diferente à areia necessária, também a degradação do material. Então tem várias imprecisões que terminam sendo absorvidas pelo conceito de tensão admissível. Por quê? Porque tensão admissível considera um fator de segurança. Tá? Vamos ver o que é esse fator de segurança. Eu gostaria de usar aqui um pequeno desenho. Vou fazer um gráfico bem simples. Tá? Apresento para a maioria de vocês o famoso gráfico de tensão de formação, tá? Onde a linha das ordenadas corresponde à tensão. Pode ser tensão normal ou tensão cisaliante. Tá? Se usa nos dois casos. E na linha das abscissas temos deformação normal ou deformação cisaliante. Tá? Se utilizam ou tau e gama ou sigma e y. Tá? Qualquer dos casos, mas seja como for, sempre vamos ter aqui uma linha que caracteriza o comportamento do nosso material. Temos aqui o comportamento do nosso material, e quando esse material chega a um certo limite, quer dizer que falhou, né? Se rompeu.
ou começou a escoar. Tá? Então temos diferentes tipos de materiais. Temos um material que pode ser assim com uma linha curva, que são não lineares. Temos materiais que são lineares, né, com uma linha reta. Bem torta saiu. Uma linha mais reta. Que horror, não consigo. Aí, uma linha mais reta, etc. Então, quando esse material falha, se é um material dúctil, essa falha, a primeira falha, se vai chamar de escoamento. Tá? Essa linha recta aqui vai começar a ficar plana, né? Vai escoar, se chama. Ou seja, o material vai começar a ceder. Imagina um chiclete aí que você está esticando e quando ele já cede na deformação, quer dizer que escoou. Tá? Isso mesmo ocorre com os materiais metálicos e outros tipos de materiais, só que com forças bem maiores. Tá? Então, isso daqui seria uma falha do material dúctil, né, por escoamento. E esse limite aqui se chama sigma escoamento. Sigma esc, né, de escoamento. Vou colocar sigma e, só para não escrever escoamento que vai faltar. Tá? E em materiais frágeis, eles falham por ruptura. Tá? Vou colocar aqui outro gráfico de tensão de formação. Pode ser normal, pode ser cisalhante, tanto faz. Mas vamos ter aqui um material, vamos supor, linear, e ele vai falhar aqui, tá? Em um ponto. Então, nesse ponto onde ele falha, vamos chamar que se chama sigma de ruptura, R. Então, esse é um material dúctil, esse aqui seria um material frágil, né? Um material dúctil falha por escoamento, um material frágil falha por ruptura abrupta. Tá? Imagina uma pedra ou um vidro muito frágil, ele nunca vai escoar, tá? Ele só se quebra, né? Só tem uma ruptura abrupta, não avisa. Já um material dúctil, ele avisa, né? Antes de obter a ruptura, né? A ruptura ocorre por aqui, tá? Ou mais para baixo ou mais para cima, mas ele antes escoa, né? Esse é um aviso antes da falha. Isso é muito bom, por isso se utiliza tanto aço, né? Antes de provocar uma falha, por exemplo, numa estrutura, ele começa a escoar, tá? Se vê que tem uma deformação. Então, se vocês vão por uma ponte, por uma estrutura de ferro que está deformada, quer dizer que isso está próxima a falhar, a se romper. Então, para nós calcular dimensionamentos e forças longe da falha, temos que ficar longe do escoamento ou da ruptura. Então, se nós trabalhamos em situações onde no máximo possamos obter uma tensão na metade, aqui mais ou menos, na metade da tensão de escoamento, dizemos que utilizamos um fator de segurança igual a 2, né? Porque a nossa tensão máxima vai ter que ser multiplicada 2 vezes para atingir a falha por escoamento. Também aqui, né, na ruptura. Se me coloco aqui, vamos supor, em um terço, aqui em um terço da falha de ruptura, né? Essa vai ser minha tensão de trabalho em um terço da tensão de ruptura, quer dizer que as tensões podem ser aplicadas até 3 vezes mais do calculado, né? E minha estrutura vai falhar, né? Só quando se apliquem 3 vezes tensões maiores às que eu calculei. Ou seja, nós temos que fazer o projeto de dimensionamento bem por debaixo dessas tensões de falha. Então, nesse caso aqui, que escolhemos trabalhar na metade da tensão de escoamento, vou colocar aqui sigma de trabalho na metade da tensão de escoamento, temos um fator de segurança igual a 2. Tá? E aqui, onde a minha tensão de trabalho será um terço da tensão de ruptura, temos aqui um fator de segurança igual a 3. Tá? Esse sigma de trabalho também é chamado de sigma admissível. Tá? Aqui está sigma admissível. Daí que obtemos o nosso fator de segurança. Né? Sigma escoamento dividido sigma admissível,
ou sigma calculado para o trabalho, vai ser meu fator de segurança. Tá? Para materiais dúcteis, é o admissível, considerando sigma escoamento, e para frágil, é o admissível considerando a ruptura, porque frágil não escoa, ele rompe de maneira bruta. Agora vejamos como abordar o projeto de dimensionamento de pinos e de elementos de união. Por exemplo, para a tensão normal, nós sabemos que temos a relação tensão normal é força normal dividido pela área. Então, se deixamos em evidência a área, fica assim, né? Força normal dividido pela tensão. E nós colocamos a tensão admissível. Por exemplo, estamos trabalhando com um aço 1045. Esse tem uma curva assim, tá? De tensão, tensão de formação. Então, ele escoa aqui nesse valor, aproximadamente. Eu quero que meu sigma admissível seja aqui. Quero que ele seja meu sigma admissível, bem por baixo da tensão de escoamento. Então, coloco aqui. Tá? Nós podemos procurar esse valor de escoamento para aquele aço ou para qualquer outro, né? Pode ser um manganeso, tá? Qualquer aço que vocês queiram, ele vai ter as propriedades de tensão de escoamento. Tá? Então vocês procuram essa curva de tensão de formação e selecionam a tensão admissível. Tá? Colocam aqui. E essa força normal P é a força de projeto. Aquela força que vocês vão especificar para o seu projeto. Por exemplo, eu quero projetar uma estrutura que resista pessoas caminhando, tá? E essa estrutura vai ter livros, vai ter estantes, vai ter pessoas sentadas e em total vão ser 100 pessoas, tá? Então vocês calculam o peso de todas essas pessoas, dos livros, tá? Da mobília. Então essa estrutura tem que resistir essa força, tá? Esse é um requisito de projeto que deve ser determinado, tá? Mas também colocado como uma necessidade de projeto. Por exemplo, nas pontes, temos que calcular o peso como se a ponte estivesse cheia de caminhões e também os caminhões freando. Isso nos dá também forças horizontais, né? Não só as verticais, que é do peso. Também as cargas de vento e também as forças que provocam quando entra em ressonância. Tá? Então, esses são tipos de carga que nós temos que somar e obteríamos essa carga como uma força. Tá? Daí determinamos qual vai ser o nosso material de construção da estrutura e podemos determinar então, né, a área da seção. Tá? Estou dando um exemplo bem simples, tá? No sentido que, na verdade, para calcular pontes, temos que fazer uma análise bem mais elaborada. Tá? Essas forças vamos ter que determinar como passam por cada um dos elementos mecânicos. Tá? E conhecendo essas forças passando por cada uma das treliças, né? Essa seria a força e essa seria a área da treliça. Tá? Isso seria o sigma admissível do material da treliça. Ali sim ficou bem melhor explicado, né? Agora, como dimensionamos pinos ou elementos de união que vão estar submetidos a forças cisaliantes? Como nós conhecemos que a expressão de tensão cisaliante média é a força cortante dividido pela área, basta com deixar em evidência a área. Tá? Dessa mesma expressão ficaria força cisaliante dividido pelo tau admissível. Tá? Novamente a mesma história. Vamos ter para cada material, vamos ter uma tabela ou vamos ter um diagrama de tensão de formação e vamos conhecer onde que ocorre o escoamento.
né? Ou para um material frágil, onde seria a ruptura, né? O tal de ruptura. Tá? Então, aqui vamos escolher um valor bem mais baixo. Tá? Vamos imaginar que nosso material é um aço de ferramentas, então um material dúctil. Então, falaria por escoamento. Vou escolher o que passou? Um segundo. Aqui. Vamos escolher aqui um valor nessa altura, que seria um tau admissível. Aqui, um tau admissível. Tá? Que está bem por baixo, várias vezes por baixo da falha. E a força V é a força que está sendo aplicada à força de projeto. Tá? É a força que é projetada ou esperada. Tá? É a força que se espera que ocorra em nosso projeto estrutural. Em um caso bem simples, né? Temos esse parafuso aqui que está sendo submetido a cisalhamento por duas placas, né? Submetidas a tração. E então assim ficaria a nossa área cisalhada, né? Seria uma área só, e onde o tau admissível seria aquele que está bem debaixo da falha do escoamento. Daí podemos obter a área, que seria a força P, que é a força que ocorre na prática, em nossa estrutura, dividido pelo tau admissível. Então, nossa incógnita, nosso parâmetro de projeto seria área. Nosso tau vem de tabelas do material. E P é a força que de fato vai ocorrer em nosso projeto, na pior das hipóteses. Tá? Então, assim podemos descobrir o dimensionamento, né, a área. E, bom, se sabemos a área do nosso parafuso, podemos conhecer nosso diâmetro, né? E nós pedimos na loja ou onde nós formos fazer a nossa cotação, pedimos por um diâmetro normalizado. Por exemplo, se nosso diâmetro for, sei lá, 9 milímetros, esse não é um diâmetro comercial ou normalizado. Temos que escolher um diâmetro imediatamente maior, que seria de 10 milímetros. Tá? Então, sempre devemos escolher um diâmetro normalizado imediatamente maior a nosso valor calculado. Tá? Vamos ver esse exemplo vamos ver agora, temos tempo. Diz, determine o diâmetro da barra BC, temos uma barra aqui, se a tensão admissível desse material da barra, né, é 155 megapascais. Tá? Temos aqui uma viga em cor celeste, que tem uma única reação no apoio A, então tem uma única reação para cima. Tá? O que mais? Temos uma carga distribuída em forma triangular, cujo máximo é 15 kN, e outra carga distribuída triangular, cujo máximo também é 15 kN. Né? E o máximo delas ocorre aqui em 3 metros de B e 1,5 metros de A. 3 metros, vou colocar aqui em 3 metros. Se era 3 metros de A, então temos aqui 1 metro. Bueno, ¿por qué me apagou? Aqui era 1,5, portanto isso aqui era 0,5 metros. Tá. Então, analisamos primeiro por diagrama de corpo livre. Primeiro, desenhamos as reações. Em B vai ser uma, em A também vai ser uma vertical. Não existem forças horizontais, portanto não teremos reações horizontais, só verticais. Depois, só para o cálculo das reações, nós calculamos a força equivalente das cargas distribuídas. Então, essa daqui de 22,5 kN corresponde à força equivalente
do triangulinho, do primeiro triangulinho. Opa! Vamos colocar triangulinho 1. Tá? Isso daqui seria a força equivalente do meu triangulinho 2. Tá? Como calculo a força equivalente? É pela área, né? Pela área da carga. Lembram das relações que existem entre carga, força e momento? Então, para calcular a força equivalente de uma carga, uma correspondia à integral da outra. E que é a integral? É a área. Portanto, calculo a área desse triangulinho e consigo obter a minha força equivalente. A área desse triângulo corresponde a um médio da base pela altura. Então, a base são 3 metros. A altura, vamos ver aqui quanto que era, 15 kN. Tá? Opa. Então, cadê? Aqui. Então, isso aqui era um médio da base, que são 3 metros, pela altura, 15 kN. Tá? Isso me dá 22,5. 15 kN, tá certo. E esse triangulinho da direita também vai ser um médio da base, que agora é 1,5 metros, vezes a altura, que também é 15 kN. Tá? Isso aqui me dá 11,25 kN. Tá? E onde aplico essas forças? No centroide de cada triângulo. Vocês se lembram, né, que um triângulo tem um centroide aqui em um terço do comprimento. Opa. Né? Se esse comprimento do triângulo vale L, esse centroide, esse centroide aqui saiu torto, vai ser L dividido por 3. Tá? O centroide até, né, do lugar que tem maior altura, até o centroide são, né, um terço de L. Portanto, daqui até aqui vale 1 metro, né? E de aqui até aqui, isso vale um terço de 1,5, né? Todo isso é 1,5. Então, um terço vai ser 0,5 metros. Tá? Por isso que os vetores de força equivalentes foram posicionados ali. Agora fazemos somatório de momentos. Aqui escolhemos fazer em A, mas poderia ser em B, tanto faz. Então posiciono meu pulso aqui, em A. RDA não provoca momentos porque não tem braço de alavanca. Mas RDB sim. E tem um braço de alavanca de, quanto que é isso? Daqui até aqui tem 4,5 metros, né? Temos 1, 1,5, 2,5, 4,5, né? E considerando meu pivô aqui em A e a reação RDB, teríamos um giro negativo, né? Negativo. Seria sentido horário. Portanto, seria RDB vezes 4,5. Negativo. O que mais? Temos essa força aqui de 22,5, que está a que distância de A? 1, 1,5, 2,5. E o giro que promove essa força, fazendo o pivô em A, vai ser um giro anti-horário, portanto positivo. Tá? Então, mais 22,5 vezes braço de alavanca, 2,5 metros. Por último, 11,25 kN também provoca um giro anti-horário positivo, tá? Com um braço de 1 metro, que é esta aqui. Tá? Daí temos uma única incógnita, deixamos ela isolada e nos dá o valor numérico da reação em B. Portanto, a reação em B, vou subir aqui no slide, era justamente a força que passa por essa coluna, pela coluna CB.
E como passa, ou seja, entra, né? Quer dizer que está submetido à compressão, né? E compressão provoca uma tensão normal, né? Temos aqui pedacinho da barra, teríamos aqui RB, tá? Que está agindo perpendicular. Eu coloquei bem torto, vamos desenhar certinho. Aqui temos a barra e a nossa força RDB, que está agindo de forma perpendicular a essa área. Tá? Então, RDB conhecemos, né? Seria 15 kN aqui. 15 kN. Sigma admissível também conhecemos, né? É dado. Sigma admissível do material aqui foi dado. 155 megapascais. Isso corresponde ao material. E nós temos que dimensionar. Então deixamos a área do nosso tubo BC, que é essa área aqui, transversal, é uma área redonda, né? Se vemos de frente, seria assim. Nossa área aqui, onde entra a força. Deixamos aqui como incógnita, né? A área de uma seção circular é π diâmetro quadrado quartos, tá? E daí podemos deixar na evidência nosso diâmetro da barra BC, tá? Que nos dá 11,1 milímetros. Se vamos ao nosso catálogo de barras, não vai aparecer esse diâmetro, com certeza. Temos que encontrar diâmetros normalizados para barras, tá? Pode ser 15 milímetros, talvez. Se nós temos que escolher entre um diâmetro normalizado de 10 milímetros ou de 15, temos que escolher o de 15, o que é imediatamente maior. Embora que o diâmetro comercial de 10 esteja mais próximo desse 11,1, 10 milímetros é menor, portanto ele vai falhar. Tá? Temos que escolher sempre o diâmetro maior para ter essa folga, essa segurança. Tá? Então seria isso, né? Nos pediam o diâmetro da barra BC. Tá? Diâmetro da barra BC. Tá? Na aula que vem, vamos fazer então o próximo exercício, mas eu deixo com vocês, então vocês revisem antes, tá? Para já levar as dúvidas para a aula síncrona. Muito bem, então deixamos a aula até aqui, bons estudos e nos vemos então na quinta às 11h30, na nossa próxima aula síncrona. Um abraço e bons estudos.